esta noite. Gente, na semana passada nós concluímos a nossa campanha, a campanha Cobertura Espiritual da Família. Pudemos observar a importância de intercedermos e profetizarmos da graça de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E hoje nós teremos a oportunidade de trabalhar mais um tema avulso para que realmente venhamos a entender a proposta de Deus para os nossos corações. O tema que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje é a respeito de não deixarmos a dor nublar o nosso coração. Normalmente a dor, ela nubla o nosso coração, vem então talvez tirar o brilho do sol, o brilho da esperança, o brilho da expectativa e perspectiva que na maioria das vezes nós geramos no nosso coração. E quando nós enfrentamos uma dor, quando nós enfrentamos uma circunstância, logo o nosso coração recebe um convite, o convite para desistir, o convite para parar. Olha, quantas vezes você já se viu nesse cenário? Você está assentado com expectativa e nesse cenário você gostaria de assistir à intervenção de Deus na sua causa, na sua situação. Você vem aqui para quarta-feira, a sua expectativa é: pastor, eu vou começar o propósito, eu vou começar o voto, porque eu estou vivendo um cenário e eu desejo a intervenção de Deus nesse cenário. Porém, você observa o cenário e vê esse cenário vazio e Deus não entra em cena. Aí você começa a viver uma crise, que é a crise provocada pelo aparente silêncio de Deus. Eu friso aparente, porque existem silêncios de Deus, que é o seu trabalho nos bastidores da nossa vida. Deus apenas está trabalhando, Deus apenas está movendo as suas mãos, mas nós gostaríamos de ver o agir de Deus em uma determinada causa. E esse aparente silêncio esmaga a nossa esperança. Esse aparente silêncio fertiliza a desesperança. E ficamos como C.S. Lewis, que no seu livro A Anatomia de uma Dor, este homem que ele passa por uma situação difícil, quando ele perde a sua esposa para o câncer, e nós não vemos o mesmo contador de histórias das crônicas de Nárnia. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver alguns filmes ou ler alguns livros dessa série, Crônicas de Nárnia, que tem como autoria C.S. Lewis, um cristão. Aqui nós teremos a paralela do reino de Deus, né? E através dessas crônicas que ele contam de uma forma bem pedagógica. Só que no livro A Anatomia de uma Dor, C.S. Lewis, ele não é aquele contador de histórias. Ele não é também aquele apologista, aquele homem que escreveu o cristianismo puro e simples. É aquele homem que está com o coração dilacerado, aquele homem que está quebrado pela dor. E é isso que a dor faz conosco. A dor muitas vezes dilacera o nosso coração, a dor quebra a nossa esperança. Só que essa ausência da voz de Deus não é uma experiência vivida apenas por C.S. Lewis, mas também foi uma experiência vivida pelo profeta Isaías. Em 700 anos antes de Cristo, esse homem enxerga todo o silêncio, ele enxerga todo o contexto de dor. Ele está no labirinto do silêncio de Deus, só que ele faz uma escolha. E a escolha que este homem faz é a respeito da mais bonita declaração de fé que nós podemos ver na Bíblia. Nós não estamos falando de um positivismo, nós estamos falando de uma declaração de fé. Nós estamos falando de uma teologia de vida. E em meio àquele labirinto da ausência da voz de Deus,
ele faz essa declaração em Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Não é uma declaração quando tudo vai bem, é uma declaração em meio aos dias difíceis. É uma declaração de fé. Note você a importância das nossas palavras e daquilo que dizemos, daquilo que declaramos nos momentos que nós vivemos. Se nós estivermos vivendo em meio a um cenário catastrófico e alimentarmos esse cenário catastrófico apenas com palavras que não vão trazer nenhuma construção à minha fé, logo eu estou entregando o meu coração de bandeja para este tempo catastrófico que eu estou vivendo. Mas não, apesar da catástrofe, este homem levanta a bandeira e ele declara: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Por isso, a partir deste texto, eu gostaria de fazer um recorte através das 3 confissões que sustentam o coração. Você precisa sustentar o seu coração. Se você não sustentar o seu coração com essa confissão de fé, o seu coração vai ser levado pela enxurrada dos problemas, vai ser levado pela enxurrada das circunstâncias, e você interpretará este momento como um momento que Deus está calado. O único momento que Deus ficou calado foi um momento de 400 anos chamado interbíblico. Deus, ele não está em silêncio, Deus, ele não está calado, Deus está apenas nos bastidores. Talvez você não está sabendo interpretar, mas hoje o Senhor deseja aplicar essa palavra no seu coração. Por exemplo, a primeira confissão de fé é compreender o que a fé não é. O que a fé não é? A fé não é negar o cenário. Existem muitas pessoas que interpretam que a fé é negar o que eu estou passando, é negar o que eu estou vivendo. Não. Quando eu fui, alguns anos atrás, numa clínica médica, a médica disse: sua mãe está com câncer. Eu não neguei o diagnóstico. Muitas pessoas interpretam que a fé é anular a dor, é anular o diagnóstico. Não. O profeta Isaías, ele vê a situação que está diante dos seus olhos, porém, ele nega ao cenário o direito de interpretar Deus. Aqui que está a diferença. Eu não vou negar o dia difícil que eu estou enfrentando, mas eu vou negar ao cenário que eu estou enfrentando o poder de interpretar Deus. Você não deve dar para o problema que você está enfrentando o poder para trazer a definição sobre Deus. E nesse lindo texto, Isaías começa: porque desde o começo do mundo, existe tradução que vai dizer assim: porque desde a antiguidade, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti. Não é a situação que interpreta Deus, é a história a respeito de Deus que traz a própria interpretação de Deus. Aí eu preciso então olhar para a história de Deus e interpretar que o mesmo Deus que fez ontem continua fazendo hoje. Quando nós enxergamos a partir desse prisma, nós tiramos a força da situação e começamos a enxergar quem realmente Deus é. O cenário pode sugerir, meu amigo, mas a história de Deus fala mais alto. Quando eu recebi o diagnóstico de minha mãe, o que o cenário deu sugestão? Poxa, minha mãe está prestes a morrer. Poxa, minha mãe está com os dias contados. Você vai diante do médico, ele dá uma sugestão ali, ele dá o diagnóstico, e o diagnóstico vai dar uma sugestão. Você vai ao médico, ele fala: poxa, você está com colesterol alto, você está com triglicerídeos alto, você
é pré-diabético, você está com tal situação. E todas essas circunstâncias, elas vão começando a sugerir um problema no casamento. Qual a sugestão que o problema no casamento dá? Separação. Qual o problema que uma pneumonia dá? Vai agravar e vai precisar ser entubado. Então, as circunstâncias, elas vão dando sugestão. Só que a história de Deus precisa falar mais alto e não o cenário, ou você permitir com que o cenário dê sugestão. Eu peguei 3 exemplos simples aqui, vamos lá? O cenário dizia que Daniel seria devorado pelos leões, mas a história de Deus conta que os leões não tocaram em Daniel. O cenário dizia, poxa, esse cara vai ser jogado dentro da cova, os leões são ferozes, ele vai ser destruído. Mas quando Deus coloca o dedo dele, os leões não tocaram em Daniel. Note que o cenário dizia que Israel estava encurralado entre o exército de Faraó e o Mar Vermelho. Poxa vida, nós chegamos aqui diante do Mar Vermelho. O exército de Faraó vem atrás. Acabou. Acabou. Não tem jeito. Vocês estão encurralados e o exército de Faraó vai destruir vocês. Mas a história de Deus conta que o mar se abriu. Olha que coisa maravilhosa. O cenário dizia que José terminaria os seus dias numa prisão, numa masmorra. Mas a história de Deus conta que ele governou o Egito. O que esses 3 personagens têm em comum? Eles não deixaram a sugestão do cenário assentar na poltrona da sua história. Mas eles deixaram a própria história de Deus colocar as mãos. Porque quando Deus coloca a mão, o cenário se rende diante da sua intervenção. Acho que a igreja não está entendendo. Quando Deus coloca a mão, o cenário se rende diante da sua intervenção. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que se você colocar nas mãos de Deus, a sua situação vai ter que se render diante da intervenção de Deus. Note o que Turzer diz, a pergunta mais importante não é o que aconteceu comigo, poxa vida, o que está acontecendo na minha vida, mas quem Deus continua sendo, apesar do que aconteceu comigo. Meus irmãos, a Bíblia diz, olha, vocês vão passar por tribulação, vocês vão passar por dias difíceis, vocês vão passar por noites de tormenta. Olha, não tem uma promessa de que nós não viveríamos sem lágrimas na Bíblia. Se tem, me apresente. Não tem uma promessa na Bíblia que os dias seriam indolores. Se tem, me apresente essa Bíblia. Porque a Bíblia que eu conheço diz assim, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo porque eu sou o Deus provedor. Se você colocar a sua vida na mão da circunstância, amigo, você está perdido. Mas se você colocar a sua vida nas mãos de Deus, você está seguro. Note que a fé não é conseguir rastrear as mãos de Deus. A gente tem um defeito de querer rastrear as mãos de Deus. A gente pensa que nós temos o domínio das mãos de Deus, mas a fé não é isso. Eu quero saber onde as mãos de Deus estão. Não, a fé não é rastrear as mãos de Deus. A fé é confiar nas mãos de Deus. Olha o que o texto bíblico diz, minha gente. Porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha. Na história do mundo, nunca ouviu um Deus como esse, um Deus que trabalha. Aí nós notamos, queridos irmãos, que a fé não é saber quando ou como Deus fará. Muitas vezes nós queremos saber quando que Deus vai fazer. Tem gente aqui que está hoje com essa pergunta: pastor, quando que Deus vai fazer? Como que Deus vai fazer? Fé não é sobre isso, mas confiar nas mãos de Deus, quando os nossos olhos não conseguem enxergar. No primeiro culto, já no finalzinho da celebração, eu disse o seguinte: Deus costuma trabalhar com pincel invisível. Na maioria das vezes a gente não consegue enxergar o trabalhar de Deus, mas Ele está lá pintando, Ele está lá trabalhando. Olhe, querido, esse artesão, que coisa maravilhosa, poxa vida, que tapete colorido, olha quantas formas geométricas, olha que maravilha esse tapete. Mas quando nós olhamos, debaixo do tapete
Nós não temos a mesma percepção. Quando nós olhamos, nós enxergamos fios, nós enxergamos nós enxergamos fios apertados. Poxa, eu não estou entendendo nada. E a vida é assim. Tem coisas na nossa vida que a gente vai enxergar debaixo do tapete e Deus está enxergando por cima do tapete. Tem coisas na nossa vida que nós não vamos entender, mas Deus está trabalhando. Ei, o que o texto bíblico está trazendo para nós aqui no profeta Isaías 64:4 é isso. Nem sempre você vai compreender, mas você precisa ter a certeza de que existe um Deus que está trabalhando. Você nem sempre vai compreender, nem sempre você vai ter o discernimento, mas você tem que ter a certeza que o guarda de Israel não dorme, não dormita, ele está trabalhando. Pastor, eu não estou entendendo nada que está acontecendo lá na minha casa. Eu vim dizer a você, Deus está trabalhando. Eu não estou entendendo nada que está acontecendo com os meus meninos, na minha vida financeira, na minha vida profissional. Eu vim dizer a você, Deus está trabalhando. Mesmo quando você não entenda, Deus está trabalhando, porque Deus não depende da sua compreensão para trabalhar. Deus não depende de você entender, não, aí. Deus trabalha independente da sua compreensão. A única coisa que eu quero falar para você nessa noite é que papai está trabalhando. Eu não estou enxergando. Não é para você enxergar mesmo, não, aí. É para você confiar. Deixa que Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Agora, minha gente, o que muitas pessoas também interpretam errado. As pessoas interpretam, Antônio, que fé é aguardar. Que fé é cruzar os braços. Não, minha gente. Que fé é esperar esperando. Tem gente que interpreta que fé é isso aqui, ó. Eu vou assentar e vou deixar Deus fazer. Eu vou assentar e vou deixar Deus trabalhar. Isso aqui é esperar esperando. E Deus não quer isso. Deus não quer que você sente na zona de conforto. Deus não quer que você se assente no comodismo. Não. Você precisa fazer por onde? Você precisa exercitar. A minha mãe recebeu o diagnóstico, mas ela fez quimioterapia. Está lá, curada pelo sangue de Jesus. Você recebe um diagnóstico, mas você tem que escutar o médico. Agora, a não ser que Deus te dê uma palavra específica. Mas você está com hérnia de disco, amigo, você vai precisar fazer a cirurgia. Você está com a colônia problemática, você vai ter que fazer fisioterapia para melhorar essa colônia sua. É uma vizinha nossa, lá na nossa cidade, que dizia, mas eu estou com a colônia doendo. É coluna. Então, note bem, a fé não é apenas aguardar, é renunciar o controle. Olha o que o texto bíblico diz, porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu um Deus. Lembra? Ponto 1. Um Deus o quê? Semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Só que essa espera aqui não é cruzar os braços. Essa é a mesma espera quando você vai lá para a rodoviária, aguardando o ônibus da Progresso chegar para poder ir para Recife. Ou quando você vai para o aeroporto, espera a Gol, espera a TAM, espera a Azul para poder ir viajar. É esperar com perspectiva. É esperar com expectativa. É falar, Senhor, olha, Senhor, eu não vou cruzar os braços, mas eu vou retirar as mãos do volante. Tem muitas pessoas que entregam a Deus, faz o voto aqui, mas continua assim, Deus, eu quero continuar controlando a situação, eu quero continuar controlando a circunstância. Não, meu querido. Por isso, a forma mais elevada da fé não é pedir, a forma mais elevada da fé é entregar. Então Deus hoje está fazendo um convite a você. Qual? Deus está fazendo um convite para que você pare de pedir, mas para que você entregue hoje. O convite que Deus faz a você nessa noite é: coloque em minhas mãos. Lembra daquela primeira foto que nós vimos aqui na tela? Um homem assentado diante de um cenário vazio. Talvez hoje você esteja olhando para o cenário dessa situação, um cenário vazio, está com expectativa, e você está interpretando que Deus não está lá. Mas eu gostaria de dizer a você, Deus
está lá. Mesmo que você não veja, Deus está trabalhando. Só que você não pode deixar a dor nublar o seu coração, porque a dor faz isso. A dor, ela vai bloquear os seus olhos. A dor vai levar os seus olhos para o chão. Não vai dar certo. Não, eu não vou. Não, o profeta Isaías estava vivendo uma situação difícil. E ele começou a declarar com a boca dele. Ele começou a soltar palavras. Olha, no mundo nunca viu. Nunca. Eita, meu Deus. Não tem no currículo da história um Deus além de ti. Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Olha, nenhum ouvido ouviu. Tem os deuses aí grego, tem os deuses aí, mas ninguém nunca ouviu, nenhum ouvido viu um Deus igual a esse. É esse Deus que trabalha por você. É esse Deus que te ajuda a caminhar, que te ajuda a prosseguir. Em meio ao vale da dor, qual que é o segredo? Declarar. Está com problema dentro de casa? Deus, o Senhor é o Deus de Isaías, mas o Senhor também é o meu Deus. Deus, o Senhor é o Deus que livrou Daniel da cova dos leões, o Senhor também vai me livrar da cova dos leões. Deus, o Senhor é o Deus que esteve com a igreja primitiva, o Senhor vai estar comigo também. Deus, o Senhor esteve com quem? Os três lá, Sadraque, Mesaque e Abidnego. O Senhor também vai estar comigo. E eu vou entrar na fornalha, e o quarto homem vai estar comigo. Eu não estou sozinho, porque eu tenho o Senhor que sustenta a minha fé. Eu tenho o Senhor que sustenta o meu coração. Eu tenho o Senhor que é a minha força. É essa compreensão que eu preciso ter. Se você começar a declarar, não é positivismo não, viu? É a palavra. Se você começar a declarar a palavra, você se torna um vencedor e uma vencedora em Cristo Jesus. É você olhar para a circunstância e declarar o poder que há no nome de Jesus. E você então experimentará algo muito especial de Deus. Lembra aquelas comparações que eu fiz a respeito do autor C.S. Lewis? Escreveu Crônicas de Nárnia, escreveu como apologista cristianismo puro e simples, mas ele também escreveu a anatomia de uma dor. Por que eu trouxe isso na introdução para vocês? A nossa vida passará por estações, mas em todas elas eu preciso saber que Deus está comigo. Deus não me abandonou, Deus não me deixou. Você crê nessa noite? Por isso, diga a você mesmo, diga ao seu próprio coração: eu não vou deixar a dor tirar o brilho do sol da justiça no meu coração. Eu não vou deixar a dor trazer a escuridão da angústia, da tristeza para o meu coração, porque eu tenho um Deus que não vai deixar nada me faltar. Consegue essa, Gina? Consegue essa? Gina, eu só solto, agora vocês que pegam. Eu tenho um Deus que não vai deixar na minha vida não sei o que me faltar. Eu tenho um Deus. É essa, Gina. Fica de pé. Vem cá, Gina.